Hoje iremos estudar sobre uma condição que é conhecida no mundo inteiro e principalmente no Brasil, que é a diabetes. Hoje nós não iremos falar sobre diabetes gestacional, sobre diabetes mellitus do tipo 1, que é aquela onde o paciente, o portador, ele já nasce com ela, geralmente devido a uma diabetes gestacional por parte da mãe, mas enfim. Hoje iremos falar sobre DM2, diabetes mellitus do tipo 2, que é um tipo de diabetes que é gerada ao decorrer da vida de um indivíduo, geralmente relacionada e que está geralmente relacionada por uma má alimentação, geralmente por parte do indivíduo. Então, assim, o indivíduo pode ter se alimentado de diversos alimentos e principalmente tendo uma dieta hiperglicêmica, ou seja, rica em açúcar durante um bom tempo, e isso gerou um déficit pancreático. Porque como você já deve ter aprendido nas aulas de fisiologia e anatomia e fisiologia, o nosso pâncreas, ele possui uma atividade, uma função endógena e exógena. A função exógena dele, basicamente, é criar enzimas pancreáticas que vão auxiliar na digestão alimentar. A função endógena, por exemplo, do pâncreas, é feita lá nas ilhotas pancreáticas, que é uma região bem mais interna do pâncreas, praticamente. E nessa região são produzidos dois hormônios. O glucagon, que reverte um quadro de hipoglicemia, porque o glucagon basicamente vai lá no fígado, retira a glicose, de um armazenamento de glicose lá no fígado mesmo e coloca na corrente sanguínea. Bom, falando de maneira básica, de maneira bem breve mesmo. E o outro hormônio é a insulina. Ela literalmente reverte quadros de hiperglicemia, ou seja, quando se há uma alta quantidade de glicose no sangue, a insulina ela vai diminuindo essa quantidade. Só que aqui está o porém. Pacientes com diabetes basicamente possuem uma baixa quantidade de insulina. Grave na sua mente. Quando a quantidade de insulina no corpo está normalizada, olha o que acontece. Tudo fica normalizado, tudo fica normal em termos, por exemplo, de glicose. Ou seja, a sua glicose fica regulada, porque a insulina está regulando a glicose. Porém, quando se há um déficit, por exemplo, na produção desse hormônio chamado de insulina, quando há um déficit na produção realmente desse hormônio, acontece uma desregulação na quantidade de glicose. Uma desregulação não na quantidade por si só, mas na regulação. Como assim? Déficit na regulação. Simples, porque se a insulina regula a glicose em quantidades normais, então se houver uma baixa quantidade de insulina, isso significa que a quantidade de glicose vai subir, não é isso? Exatamente isso. Então, resumindo, a diabetes mellitus do tipo 2, ela é um tipo de diabetes que é gerada por uma má alimentação do indivíduo geralmente, somado com outros fatores de risco, como o sedentarismo, por exemplo, e obesidade, e que ele adquire ao decorrer de sua vida. E essa condição ela é caracterizada por uma desregulação na quantidade de insulina produzida pelo pâncreas. Isso leva a um aumento da quantidade de glicose, certo? Quais são os principais sinais e sintomas? Falando um pouco mais sobre sintomatologia do paciente. Lembrando que, para quem não sabe, esse SSSS significa sinais e sintomas. Ou seja, sinais, aquilo que você vê no paciente, e sintomas, aquilo que ele relata a você. Vamos lá. Polifagia. O paciente que é diabético, ele geralmente sente polifagia. Como assim, Edivaldo? Um excesso de fome. Então, assim, ele acaba tendo, entre aspas, uma compulsão
ao alimentar. Ele come demais, entendeu? Justamente para suprir essas necessidades que ele tem de açúcar. Outro sintoma muito comum, e se inclusive pacientes diabéticos estiverem vendo esse vídeo, eles vão concordar com quase tudo praticamente. Polidipsia. O paciente diabético, ele geralmente sente sede facilmente, e é por isso que ele ingere muito líquido, principalmente água. Então, se polifagia é um excesso de fome, polidipsia é basicamente uma sede excessiva que leva a um consumo exagerado, entre aspas, de líquidos. Então, polidipsia, sede exagerada que leva a um consumo excessivo de líquidos, principalmente água. E como outro sintoma muito comum, eu vou até escrever um pouco mais acima, são as tonturas, principalmente após um longo tempo sem ingerir açúcar. Porque pensa comigo, se o diabético ele gosta de se alimentar, ele come demais, ele consome muito açúcar, pensa, se ele ficar sem o açúcar, ele não vai se sentir bem. Então isso vai gerar tonturas. Ele vai começar a se sentir tonto. Outro sintoma, visão turva após um longo tempo sem ingerir açúcar. Tudo isso por essa falta de suprimento de açúcar. E esses são apenas alguns dos sintomas. Então, recapitulando, polifagia, excesso de fome, polidipsia, uma sede excessiva, uma sede exagerada, o que leva a um consumo excessivo de líquidos, principalmente água. Tonturas e visão turva, geralmente gerados após um longo tempo sem ingerir açúcar. Diagnóstico. Só um instante. Agora falando sobre diagnóstico de diabetes. Vamos lá. Dentre os vários modos de diagnóstico, através de uma glicemia em jejum, por meio de um hemograma e etc., eu vou citar 2 modos de diagnóstico que, na minha opinião, tendo um conhecimento teórico, um conhecimento clínico, se assim eu posso falar, são muito realmente importantes. Tá? Primeiro exame, só um instante. HbA1c. Edivaldo, o que é que significa isso? H, B minúsculo, A maiúsculo, 1C. Simples, hemoglobina glicada. É um exame que ele é feito para realmente medir a quantidade de açúcar e realmente que está na corrente sanguínea do paciente há meses. Então pensa, HbA1c, ou também conhecido como hemoglobina glicada, talvez fique um pouco complicado de visualizar, mas o que eu escrevi é hemoglobina glicada. Então, HbA1c significa hemoglobina glicada. Resumidamente, é um exame que avalia a quantidade de glicose que o paciente possuiu nos últimos meses. Pronto. Então, por exemplo, dá para saber a quantidade de glicose que o sangue do paciente vem tendo por um certo período de tempo, assim podendo levar a um diagnóstico de diabetes. Porque nós vamos avaliar a quantidade de açúcar, de glicose nesse paciente, e assim vamos ter uma ideia de realmente se ele possui uma quantidade normal de 70 a 100 miligramas por litro, que é a quantidade geralmente normalizada, ou se ele possui uma quantidade acima do normal, ou seja, um valor acima do normal. Geralmente de 100 a 125 indica um quadro pré-diabético, isso em jejum, certo? Só para deixar claro em si. E de 125 a 250 miligramas por litro, geralmente é um valor de diabetes. E acima de 250 miligramas por litro, temos um quadro de hiperglicemia que deve ser revertido imediatamente com insulina. Tá?
E o outro exame é o teste oral de tolerância à glicose, TOTG. Eu vou resumir de novo, da mesma maneira que eu fiz com a hemoglobina glicada ou HbA1c. É um exame onde o paciente ele ingere uma certa quantidade de glicose e, resumindo, a glicemia dele é avaliada, é aferida por meio do teste de glicemia capilar. Aquele mesmo teste que, por exemplo, enfim, você, senhor de 60 anos, vai lá no postinho para fazer, para avaliar como está a sua glicose. Lembrando que aquele não é um exame diagnóstico, é um exame de controle. Ou seja, nós, por exemplo, profissionais da enfermagem, fazemos aquilo não para te diagnosticar, mas para verificar como está a sua glicose. É algo mais de controle. Então, resumindo, nós aferimos depois de um certo período para ver a quantidade. Dependendo da quantidade que está literalmente no glicosímetro, que é o aparelho de verificar realmente a glicemia capilar, o valor da glicemia capilar do paciente, nós podemos realmente, entre aspas, diagnosticá-lo com diabetes ou não. Mas eu costumo dizer que TOTG, ou teste oral de tolerância à glicose, ele é mais uma soma. O que vai realmente diagnosticar é o HbA1c ou realmente a hemoglobina glicada. E o TOTG serve como um complemento. Edivaldo, ele pode diagnosticar? Sim. Porém, o principal modo de diagnóstico, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, é a hemoglobina glicada HbA1c. Agora sim, vamos para o tratamento. Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que o tratamento da diabetes mellitus do tipo 2 consiste em duas formas. Primeira forma, tratamento complementar, certo? Complementar e o tratamento de base. Eu vou começar pelo de base. O que é um tratamento de base? Que eu vou chamar de TB, tá? O tratamento de base, ele é a base, o próprio nome fala. Tratamento de base, ele é a base, ele tem que ser feito. Medicamentos, tá? Medicamentos. Qual tipo de medicamentos? Medicamentos eu não vou escrever tudo porque não vai ter como realmente ter tanto espaço assim, mas antidiabéticos. Acho que já dá para entender. Então, assim, medicamentos antidiabéticos. Como, Edivaldo? Quais são os principais medicamentos antidiabéticos usados? Glibenclamida, glicazida, o mais conhecido, metformina. Em alguns casos, os médicos acabam prescrevendo uma medicação chamada Forxiga, que tem como substância dapaglifosina, que eu acho incrível, porque assim, ela aumenta a excreção de glicose. Ou seja, essa medicação ela usa de uma das principais formas de você eliminar o excesso de algo, que é pela urina, tá? Então assim, ela aumenta a excreção da glicose pela urina e por meio disso ela vai revertendo, vai diminuindo essa quantidade de glicose realmente na corrente sanguínea do paciente, mesmo que a produção de insulina seja baixa, tá? Então assim, medicamentos antidiabéticos, medicamentos que vão aliviar os sinais e sintomas de diabetes, embora não vão curar, mas vão aliviar, então tem um efeito paliativo. E não tenho dúvidas disso, uma dieta hipoglicêmica, tá? Edivaldo, o que é uma dieta hipoglicêmica? Hipo vem de baixo, glicêmica vem de açúcar, ou seja, uma dieta baixa em açúcar. E além de uma dieta hipoglicêmica, deixa eu até ganhar mais espaço aqui. Além de uma dieta, já que eu já falei, então eu vou apagar aqui rapidinho. Além de uma dieta hipoglicêmica, eu não tenho dúvidas que o ideal também que deve ser feito é fazer uso de dieta hipoglicêmica, fazer uso de uma dieta hipocalórica.
Ou seja, uma dieta baixa em calorias. Então evite o consumo exagerado de biscoitos recheados, de pães, sucos com uma alta quantidade de açúcar, por exemplo, e etc. Ou seja, tratamento de base, na minha humilde opinião, medicamentos antidiabéticos, geralmente metformina, glibencamida, glicazida, forxiga e entre outros. E dietas, e eu citei o exemplo de duas. Uma dieta hipoglicêmica, baixa em açúcar, com baixo teor em açúcar e baixo teor em calorias, por isso dieta hipocalórica. Agora, indo para um tratamento complementar, ou seja, que vai servir como complemento, eu vou citar aqui duas coisas que eu não tenho dúvidas que um paciente diabético ele deve fazer e eu vou dizer o porquê. Primeira coisa, prática de atividade física, que eu vou chamar de PAF. Porque por meio da atividade física, obviamente, além de uma regulação física, nós vamos ter uma regulação mental, vamos ter uma regulação espiritual, uma regulação emocional, uma regulação social, e seguindo esses 5 parâmetros da saúde e principalmente a prática de atividades físicas vai contribuir para uma melhora da diabetes. E eu acho isso muito interessante. E só reforçando um tratamento lá de base, que eu chamei de tratamento de base, um dos tratamentos complementares, na minha humilde opinião, embora algumas pessoas não vão falar tanto sobre isso, ou até mesmo vão querer falar sobre isso, até médicos não falam sobre isso, mas eu acho muito interessante como tratamento complementar. Apoio familiar, tá? Como assim apoio familiar? Existem pessoas diabéticas que acham que essa condição é besteira. E aí do nada elas param de realizar o tratamento dietético, o tratamento terapêutico medicamentoso, param de praticar atividades físicas porque a família acha que é besteira e coloca na mente dela que é besteira. E ela começa a achar que é besteira. Então, resumidamente, apoio familiar sim, porque assim, quando a família apoia, tudo fica mais fácil. Quando não há apoio da família, tudo fica mais difícil. Então, assim, eu acho interessante ter como um tratamento complementar o apoio da família, porque tendo esse apoio familiar, o paciente se sente mais confiante, ele se sente mais motivado e, acima de tudo, ele acredita, ele começa a acreditar em uma possível melhora. E, eu repito, embora não haja cura especificamente para a diabetes, nós temos uma paliação. Então, é isso.